Tzion bemishpat tipadeh. Tzion, Jerusalém, vai ser salvo através de justiça, veshavea betzedakah, e seus repatriados serão redimidos através da tzedakah. Estamos aqui no Tanya, no Igeret HaKodesh, nas cartas sagradas do Tanya do Alter Rebbe, na carta número 4. Semana passada, na carta número 3, falamos sobre caridade, sobre a tzedakah, sobre as doações. E hoje veremos mais um capítulo, mas de uma visão um pouquinho diferente, mais profunda, no sentido, no significado, no valor da doação, da caridade, da tzedakah, do tzedek, da justiça social que nós fazemos na nossa vida. Então o versículo diz que En Israel nigalim ela betzedakah. Israel será redimido somente pelo mérito da tzedakah. Então aqui ele se refere a tzedakah como retidão, como caridade, e isso vai trazer a redenção do povo judeu do exílio e seu retorno à terra prometida, a Tzion, a Jerusalém. Como explicamos aqui no Tanya, o Alter Rebbe, ele está nos explicando a importância da tzedakah, da doação, e incentivando que as pessoas fizessem doações, e que a doação fosse feita não somente pelos ricos, pelos ricões, pelos milionários, mas inclusive, ou talvez principalmente pelos pobres, ou para as pessoas que não tinham tanto dinheiro sobrando. O apoio pelos necessitados em geral, e o apoio aos pobres de Israel, que eram muito carentes na época, era algo muito, muito importante. Era e é e continua sendo a importância da tzedakah para sempre. E aqui o Rebbe explica que quando a pessoa ela está apertada, e para ele é um grande sacrifício fazer uma doação, aí que realmente a doação está valendo. E ele explica que a doação, a tzedakah, não significa simplesmente ajudar o próximo, ajudar o pobre, ajudar a pessoa necessitada. Mas existe um sentido, um significado mais profundo, mais íntimo, que o grande benefício, o maior benefício, não é o receptor, e sim o doador. A pessoa que está doando, ele está recebendo mais do que o pobre recebendo. Como a frase, mais do que o bezerro quer mamar, a vaca quer dar leite. E o benefício quando que a vaca ela esvazia o seu leite é muito maior do que o benefício que o bezerro ele recebe. Porque se a vaca não der do seu leite, ela pode morrer de dor. E aqui, o benefício que o doador ele tem, ele recebe ao doar a sua tzedakah, a ajudar o próximo, é um benefício muito maior do que aquele pobre ou aquela pessoa estaria recebendo daquele dinheiro. Então a frase diz que a redenção do povo de Israel virá graças a tzedakah. A redenção do povo de Israel do exílio, do aperto, de qualquer dificuldade, vem graças à doação. E tem mais uma frase do Salmo 85, Teilim Perrei, que diz: Tzedek lefanav yehalech. Tzedek irá diante dele. Tzedek, quer dizer, a justiça, yehalech, vai ir ou irá perante Deus. E a grande pergunta é, essa frase em hebraico, para quem entende um pouquinho de gramática, não deveria estar escrito yehalech, que irá, e sim deveria estar escrito yelech,
Yelech, que é de uma forma causativa ou imperativa. Então, o que significa essa ideia? E aqui precisamos entender, na verdade, toda a ideia da tzedakah, o que representa a doação, a caridade e a justiça social, num sentido mais profundo, mais elevado. De novo, semana passada trouxemos uma explicação que a tzedakah, ela abre as comportas do céu, ela abre uma frecha, um espaço de luz que vem até embaixo, que venha numa forma física e material. E hoje ele vai explicar de uma forma diferente, mística, do o que representa e qual é o valor da tzedakah. Mas, para entendermos isso, como muitos discursos da Hassedut são feitos, ele traz uma outra ideia, ele antecipa uma outra ideia que vai esclarecer melhor todo esse conceito da tzedakah. Ele traz um versículo também dos Salmos do Teilim, Chavzain 27, que ali está escrito: Lecha amar libi bakshu panai. Para ti, Deus, o meu coração diz: procure o meu semblante. Procurem o meu semblante. Isso significa que o homem está sendo instado para que procure o íntimo do seu coração. A pessoa precisa procurar Pnimiut Alev, o íntimo, a essência, a parte mais profunda do seu coração. Se você quer achar o íntimo de Deus, você precisa revelar o íntimo, a parte mais profunda da sua alma, do seu coração. Porque dentro do coração de cada pessoa, no momento que nós temos a alma divina, que isso aqui é uma alma especial, como falamos desde o começo do Tânia, reservada para o povo de Israel, que é um pedaço de Deus, que é uma ligação muito mais profunda e essencial com Deus. Nessa alma, nós temos uma labareda de fogo. A vontade de se conectar com Hashem. Esse amor incandescente e a paixão para se conectar com Hashem. Isso se encontra dentro dessa alma divina. Nós temos as 4 bases, os 4 elementos: fogo, água, ar e terra. E na nossa vida, no nosso corpo, nós também temos essas 4 partes. Na nossa mente, nós sabemos que o crânio, que o cérebro, que a cabeça é mais água do que qualquer coisa, mais líquido do que qualquer outro elemento. E por isso que o intelecto, ele é frio, porque ele tem muita água, e a água representa essa frieza. Uma pessoa intelectual, ela não vai ter êxtase, ela não vai ter muita empolgação, ela vai viver de uma forma mais fria. Já uma pessoa que é mais coração, o coração que tem o sangue que é quente, que é vermelho, bombeando, palpitando o tempo todo, então isso representa o calor. Isso representa uma empolgação, uma paixão, um desejo de se conectar com Hashem de uma forma calorosa. Só que no coração nós temos 2 camadas, espiritualmente falando. Nós temos a parte mais externa do coração e a parte mais profunda e mais interna do coração. Sempre importante colocar uma moeda na caixinha de tzedakah, principalmente quando falamos sobre tzedakah. A parte mais externa, que são as aparências, que as pessoas me enxergam ou que eu sinto para fora, e tem, na verdade, o meu sentimento mais profundo. Então, Hitzoniut Alev, a parte mais externa, o aspecto da exterioridade do coração, isso representa uma empolgação que vem por um entendimento, por uma lógica. Eu meditei na grandeza de Hashem, como que Deus é tão bondoso, como que Deus criou o mundo, como Deus ele me cria, como que ele faz tanta coisa maravilhosa, me dá saúde, me dá alegrias, me dá família, me dá dinheiro, me dá tudo que eu preciso. Então isso acaba me trazendo um tipo de amor por Deus.
uma atração intelectual, como falamos antes, que isso representa talvez algo mais frio, que eu estou meditando, eu estou me conectando, e isso vai acabar me conectando mais com Hashem. Agora existe também a parte mais profunda do meu coração. Pnimiut Alev, Nekudat Pnimiut Alev, o ponto da essência, ou profundo, ou íntimo do coração, que é algo que está acima da lógica, acima do entendimento, acima da empolgação do coração, ou das minhas midot, dos meus atributos emocionais, é algo muito mais profundo, algo muito mais elevado. É algo que está acima do Binah e do Dat. Como já explicamos bastante, que nós temos 3 níveis no intelecto, Chokhmah, Binah e Dat. E Chokhmah, que é chamado de sabedoria, mas que representa aquela ideia, aquele start, aquela faísca que vem no início do pensamento de uma lógica, daí que vem este amor. Que é a essência da nossa alma, que é o Pintaleid, que é o pontinho judaico, que é a nossa conexão máxima com Deus, que está ligado com a letra Yud, do tetagrama do Yud Kei Vav Kei, que representa algo além da lógica, além da racionalidade humana, além do meu entendimento, que ali está escondido a labareda de Deus, uma chama de Deus, uma luz divina, dentro desse Chokhmah, dentro dessa essência da nossa alma. Uma faísca divina que se encontra dentro dessa alma judaica. Por que nós não sentimos essa labareda? Por que nós não sentimos esse tipo de amor, essa essência da conexão máxima com Deus? Porque nós nos encontramos no exílio interno e externo. Estamos no exílio fora da Terra Santa, mas cada pessoa ele pode viver também no seu exílio internamente. Ou seja, ele pegou Deus e exilou Deus, e ocultou Deus, ou a divindade, ou a Torá, as mitzvot, o judaísmo, a conexão com Hashem, está totalmente exilado e perdido dentro da sua vida. Ou seja, a pessoa ela se sujou tanto neste mundo, ele se assimilou tanto nos prazeres mundanos, na materialidade, no dinheiro, nas paixões, nas relações sexuais e todos os prazeres de comida, de dinheiro, de ódio, de raiva, de orgulho, isso tudo acaba ocultando o nosso amor mais profundo por Deus. Acaba ocultando a essência e a parte mais profunda da nossa alma, porque ela acaba se investindo em roupagens e vestimentas sujas, negativas, impuras, prazeres mundanos, e acabam ocultando totalmente a nossa conexão mais profunda e mais essencial com Hashem. E essas roupagens sujas são chamadas de Orlat Alev. Orlá significa o prepúcio. Todo homem, ele nasce com um prepúcio. E quando um judeu ele faz o Brit Milá, ele faz a circuncisão. O que representa o Brit Milá? Que ele retira na hora da circuncisão. Esse prepúcio é cortado, é retirado. O que representa esse prepúcio? No órgão masculino tem esse prepúcio. E ele é dividido, na verdade, em 2 camadas de pele. Uma camada mais grossa e uma camada mais fina. Uma camada mais grossa, que é que isso precisa ser retirado, e a camada mais fina, que também precisa ser retirada. Então, por isso que tem que ter um moel profissional
para fazer a circuncisão, porque se só tirou a camada mais grossa, a pele mais grossa, e e deixou a pele mais fina, não valeu absolutamente nada aquela circuncisão. Por isso que é extremamente, quando que é feito o Brit Milá de um garoto judeu, de fazer com um mohel, com um rabino, com um profissional, e não com um médico, mesmo que ele seja super profissional, tem que fazer com um rabino que saiba fazer corretamente a circuncisão. Então isso é fisicamente. Espiritualmente, também existe uma camada no coração, que a pessoa acabou criando essa barreira de sentimentos e de conexão com Deus. Ele acabou sedando, fechando totalmente a sua conexão com Deus, que é como se ele tivesse colocado aqui um prepúcio, uma pele grossa e uma pele fina que está separando ele de Deus. Como um garoto judeu ou um homem judeu, que ele nasce judeu porque a mãe dele era judia, mas se ele não fez o Brit Milá, se ele não fez a circuncisão, ele tem uma barreira na pele dele e na alma dele que está separando e interrompendo a sua conexão mais profunda com Deus. Por isso que ele não sente muita coisa, por isso que ele não está tão conectado com o judaísmo, porque ele tem ainda uma camada física e uma camada espiritual que está bloqueando a luz de cima para baixo, de baixo para cima na sua conexão com Deus. No momento que a criança faz, a partir dos 8 anos, dos 8 dias de vida, e já participei de Brit Milá de pessoas de 50 anos, 60 anos, que é feito até hoje em dia, foi feito no mês passado, de alguns adultos ou adolescentes que não tiveram a oportunidade de fazer quando jovens, quando criança, pode e deve fazer esse Brit Milá com uma idade mais avançada. Mas voltando para o nosso assunto, na nossa alma, nós também temos esse prepúcio, essa pele que está interrompendo a nossa conexão com Deus. E na circuncisão tem 2 etapas. Milá, o Brit Milá, e tem a Priá, que significa tirar primeiro a pele grossa, que é o Brit Milá, que é tirar a pele grossa, e depois tem Priá, que representa tirar a pele mais fininha. Assim também no nosso coração. Nós temos uma camada mais grossa, mais densa, que nos separa de Deus. Ou seja, que eu estou tão mergulhado na materialidade, no mundano, nos pecados, nos prazeres mundanos, na matéria, que eu acabei criando essa camada mais grossa no meu coração, e tem uma camada mais fininha também, que me separa de Deus. E se a pessoa ela só tirou, na hora da circuncisão, só a camada grossa e não tirou a camada fina, o Brit Milá dele está inválido. Assim também espiritualmente. A pessoa ela tem que tirar a camada grossa e ela tem que tirar a camada fina. Tudo aquilo que ele se apegou ao mundano e que está interrompendo a sua conexão com Hashem, ele precisa retirar. Então a Torá descreve sobre essa camada mais grossa, vocês devem fazer a circuncisão dessa camada mais grossa do seu coração. A Torá descreve claramente, vocês devem tirar essa orlá, esse prepúcio do seu coração. E isso é algo que cada pessoa consegue fazer sozinha por conta própria. Ou seja, retirar essas camadas, essas impurezas dos prazeres grosseiros, que é algo revelado, que é algo tangível, que é algo visível, vocês próprios devem fazer isso. Você deve trabalhar com as suas más inclinações, maus costumes, pecados, transgressões, os prazeres mundanos, os prazeres materiais, grosseiros, que são cascas grossas. Qualquer pessoa sabe aquilo que ele faz de errado, da forma que ele fala errado, da forma que ele pensa errado, aonde que ele enxerga nos lugares errados, ele se comporta da forma errada, ele fala com os outros da forma errada. Isso qualquer pessoa sabe.
e ele consegue, um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais difícil, mas ele sozinho consegue extrair e arrancar e amputar essa camada mais grossa do seu coração e sair vitorioso. Porque se você sabe que isso é proibido, então você vai deixar de fazer. Se você sabe que essa comida é proibida para você, você vai deixar de comer. Você sabe que essa relação é proibida, você vai deixar de fazer. Não é fácil. Mas se você sabe que isso é proibido, está indo para o mau caminho, então você, por conta própria, você pode se desapegar dessas proibições. Agora, a camada mais fininha do coração é algo mais delicado, que tem que ser um moelo profissional para conseguir arrancar essa camada mais fininha. Qualquer pessoa não consegue arrancar essa camada fina do seu coração. Que isso representa o ego, o orgulho. Isso não é qualquer um que consegue fazer. Extrair e reconhecer o que é ego, o que é clipar, o que é casca, o que é certo, o que é errado, já às vezes é uma camada tão tênua, tão fininha. Se eu estou ajudando uma pessoa pensando em mim ou pensando no outro, já é muito difícil. Eu estou dando essa aula aqui para me vangloriar, para me ficar mais famoso aqui nas redes sociais, ou para poder realmente ajudar o próximo. Então isso é algo muito delicado, muito fininho. É um fio de cabelo para você ir para o lado errado. Conta uma história muito bonita, que na época do Magid Mimezrit, que acabou sendo o sucessor do Baal Shem Tov, uma certa comunidade buscava um mestre, um novo líder, um novo rabino para sua comunidade. E eles viraram para o Magid e pediram para ele uma dica, uma orientação para saber quem é o verdadeiro líder que vai liderar a sua comunidade. E o Magid ele falou o seguinte: a dica é a seguinte: peçam para esse candidato uma dica de como consertar o orgulho, como lidar com a arrogância. Se este homem candidato der uma orientação, você faz isso, faz aquilo, para como lidar com o orgulho, saibam que ele não é o candidato perfeito para este cargo de rabino, de mestre, de líder. Então, eles acabaram se encontrando com um grande rabino da época que se chamava Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, que ele acabou sendo o sucessor do Magid em certas missões. E eles viraram para o Menachem Mendel, perguntaram: Menachem Mendel, me fala uma coisa, qual é a solução para o orgulho? Qual é a sua dica para o orgulho? E o Rebbe falou, o Rabbi Menachem Mendel falou: eu também não sei. Lo yodea, eu também não sei. Porque a pessoa, ela pode ter uma aparência de uma pessoa humilde, cabisbaixa, super assim, rebaixada, e ele pode até se considerar como uma pessoa muito humilde, mas no fundo, ele é uma pessoa extremamente orgulhosa. E por outro lado, pode ter uma pessoa que se veste com os melhores trajes, com as melhores vestimentas, super chique, e se comportar como uma pessoa grandiosa, mas no seu coração ele é uma pessoa humilde e quebrada, assim, com o coração partido e super humilde. Ou seja, é algo muito, muito sutil, é algo muito que as aparências enganam, e é quase impossível você discernir quem é o verdadeiro humilde e quem não é humilde. Então eu não tenho a resposta para vocês. E obviamente que eles acabaram escolhendo ele como mestre da sua comunidade. E por isso, consta na Torá, que quando Mashiach chegar na era messiânica, Deus
vai circuncidar o teu coração. Deus, ele vai circuncidar o teu coração. Mais um minuto só. Antes falamos que o vocês próprios devem circuncidar o seu coração. E porque aqui está escrito que Deus ele vai circuncidar. E por isso, depende sobre qual camada que eu estou me referindo. Se eu estou me referindo sobre a camada grossa, cada um deve fazer sozinho. Retirar essa camada grossa. Se é uma camada mais fininha, que tem a ver com ego, com orgulho, isso só Deus que vai conseguir realmente extrair essa camada mais fina e quebrar os arrogantes e tirar a arrogância e o ego das pessoas. E por essa razão tem uma frase que diz que Mashiach ba beheser hadat. Mashiach, o Redentor, vai chegar beheser hadat. Heser hadat significa sem o conhecimento. Quer dizer, a redenção, a vinda do Mashiach representa a saída do exílio em todos os sentidos, internos, externos, particular, do mundo todo. A luz divina vai sair do exílio. Quer dizer, a redenção representa, e é paralelo com a ideia que falamos antes, de revelar a essência mais profunda da nossa alma. Um ponto da minha alma que está muito além da minha racionalidade, que está muito além do nosso entendimento. E por isso o Mashiach ele vai chegar no nível que está acima do dat, acima do conhecimento. Porque quando o Mashiach chegar, a redenção total representa que coisas vão acontecer além do entendimento, além da lógica, além do conhecimento humano. Quer dizer, quando o Mashiach chegar, está escrito Ein be'ain iru. Nós vamos enxergar com os olhos carnais a Deus. Fisicamente vamos enxergar a presença divina. No momento que você vê algo com os teus olhos, ninguém vai te falar acredite. Se você viu, você com certeza está acreditando naquela coisa. Quando você enxergar Deus, então todas as mentiras e todo o teu ego e arrogância e orgulho e os prepúcios do coração e as camadas finas, elas vão acabar se derretendo, vão acabar se desaparecendo. E isso representa a revelação da parte mais profunda da nossa alma e a saída, a minha saída do meu exílio, a minha saída dos meus apertos e a retirada dessa camada mais fininha. E isso nós podemos vibrar enquanto que o Mashiach não chegue no momento da reza. Na hora que a pessoa ela reza e ela se conecta com Hashem no momento da reza, é o momento de saída dos seus apertos, do seu exílio, das suas dificuldades e o momento de revelação do íntimo da nossa alma, da nossa conexão mais profunda e mais elevada com Hashem. Mas tudo que falamos até agora é muito teórico, muito complexo, muito interessante. Mas o Alter Rebbe, ele vem aqui e dá uma dica muito prática. Você quer despertar essa parte mais profunda da sua alma? Você quer realmente tirar esse prepúcio, essa casquinha, essa pele fininha que está encobrindo a tua alma e a tua conexão com Hashem? Isso você consegue fazer dando tzedakah. No momento que você faz doações, que você faz caridade, que você entrega e que você ajuda ao próximo, e aqui ele está falando não sobre voluntariado, aqui ele está falando literalmente pegar dinheiro e colocar na tzedakah. Literalmente ajudar o próximo. No momento que você dá tzedakah do seu dinheiro para Deus, porque o dinheiro da pessoa representa a sua vida, tanto pelo esforço, que a pessoa ela esforçou fisicamente, tempo, cabeça e sangue para conseguir aquele dinheiro, e tanto porque o dinheiro
é algo que eu poderia comprar um carro melhor, uma roupa melhor, um brinquedo melhor para meus filhos, um presente melhor para minha esposa. E o que eu faço com isso? Eu acabo doando para Deus. Quando a pessoa ela dá tzedakah, Leshem Shamayim, pensando nos céus, pensando em Deus, eu estou abrindo mão da minha vida, do meu sangue, do meu prazer particular que eu poderia estar usando para mim, para Deus. Mas você vai falar, mas Rabino, um minutinho só. Quem vai ganhar o dinheiro? É o pobre, é a sinagoga, é o estudante de Torá, é o rabino, é o shiur é alguém particular que vai estar recebendo esse dinheiro. Não é Deus. Eu não estou dando para Deus. Mas saiba que a essência, a base da tzedakah significa uma doação para Deus. Toda tzedakah, toda doação, que é algo como um hekdesh, como algo sagrado, você está doando para o santo, para Deus. Da mesma forma que era na época do templo. A pessoa ela levava um sacrifício, uma oferenda para o templo, para Deus, mas quem recebia aquelas doações? Grande parte daquela comida, daquela carne, daquele couro, do animal, ou da farinha, ou do pão, que eram trazidos para o templo, os sacerdotes, os Kohanim, que comiam e levavam para casa, para sua família. Mas a doação era 100% para Deus. Só que os Kohanim, naquele momento, eles eram representantes para Deus. Então, no momento que você dá uma tzedakah, que você coloca um dinheiro na caixinha, ou você faz um pix, ou você faz uma transferência, você dá um dinheiro para tzedakah, você está dando 100% para Deus. Agora, o pobre, o receptor, a entidade judaica que está recebendo aquele dinheiro, ele está recebendo de quem? Não do rico, não do doador. Ele está recebendo diretamente de Deus. Hazan et haolam kulo betuvo bechen bechesed verachamim. Deus ele sustenta todo o mundo com bondade, com compaixão. Deus ele sustenta todos. Para um, ele dá a colheita no campo, as vacas, ou o dinheiro na conta, ou que ele vem dos tecidos, ou que ele vem das frutas na feira. Essa é a forma de um receber o seu dinheiro. Mas quem que tá dando para ele os ovos que a galinha botou? Quem que deu para ele os clientes? Quem que deu para ele a vaca? E todo aquele dinheiro que ele está ganhando nos investimentos todos que ele fez? Foi Deus que deu para ele essas brachot. Da mesma forma, quem que está dando dinheiro para o pobre, para a sinagoga, para os estudantes, para o rabino, para a Torá? Quem que está dando aquele dinheiro? O dinheiro vem de Deus. Por intermédio daquele fulano que deu aquela doação. Mas o dinheiro vem de Deus. Em poucas palavras, quando você doa, você está doando para Hashem. E quando a pessoa recebe, ele está recebendo de Hashem. Por isso que a gente fala que tzedakah significa justiça social. Ou seja, não é mais do que a tua obrigação que você está fazendo para ajudar o próximo. Porque o fulano vai receber o dinheiro de qualquer forma. Ou que ele vai achar na rua, ou que vai cair na conta dele. Se você quiser ser um mensageiro de Deus, se você quiser ser recompensado pela opção de colocar a mão no bolso e doar do seu dinheiro, do seu sangue para aquela pessoa, você vai ser recompensado por isso. E se você não fizer, não doar aquilo que você deveria estar doando, aquele dinheiro vai para lugares errados. Aquele dinheiro não vai ficar no teu bolso de qualquer maneira. Porque Deus, na hora que Ele te deu o dinheiro, Ele te deu X mais 10% ou 20%. Então, aquele 10, 20% que entrou no seu bolso a mais, nunca te pertenceu. É só um teste para ver se você vai dar ou você não vai dar. Mas aquele dinheiro não vai ficar no seu bolso de qualquer forma.
no bem ou no mal. Ou você doa, ou você vai perder esse dinheiro, que seja com remédio, que seja com carro, que seja com mecânico, e Deus os livre, com médicos, com doenças, com hospital e assim por diante. Mas aquele dinheiro não vai ficar no seu bolso nunca. E aqui tem uma história muito bonita. Tinha um grande tzadik que se chamava Reb Simcha Boinem Mipashischa. Certa vez ele estava viajando e ele se hospedou na casa de um dos seus alunos. E esse aluno era uma pessoa extremamente pobre. Os filhos não tinham roupa, não tinha comida, a casa caindo aos pedaços, a mobília toda quebrada, a cadeira quebrada, a mesa quebrada. E o Reb Simcha, ele foi lá, levou eles para o shopping, comprou roupa nova para toda a família. Levou eles no supermercado, encheu a geladeira, não tinha geladeira na época, mas encheu o estoque de comida, de farinha, de tudo que eles precisassem. Contratou um marceneiro para que arrumasse a mesa, a cadeira, um pintor para que pintasse a casa toda, e assim deixou tudo nos trinques, tudo lindo, a casa toda daquele seu aluno. Quando ele estava indo embora, ele pega um saco de dinheiro e fala: agora eu quero te dar tzedakah. E o aluno virou para o mestre e falou: mas mestre, olha quanta tzedakah você já fez comigo. Toda a roupa, toda a comida, e a casa, e a mobília. Não precisa mais, desculpa, mas já me deu muita tzedakah. E o Reb Simcha vira para o aluno e fala a seguinte frase: tudo que eu te dei até agora, eu dei para mim, por mim. Eu estava sofrendo vendo uma pessoa numa miséria, numa pobreza tão terrível que você estava passando. Me doeu o coração ver o teu sofrimento. Então tudo aquilo que eu te dei até agora é para que eu me sentisse bem. Como a gente vê na rua, né? Você vê o garoto lá jogando limão, a bolinha de tênis, e você fala: ai, que peninha. E você dá lá uma moeda, você dá um dinheiro. Eu me senti bem agora. Por isso que isso se chama de caridade. Né? Caridade quer dizer, sou uma pessoa caridosa, eu tenho um coração, me deu o coração vendo aquela pessoa naquela miséria, então foi lá e ajudei. Então até agora eu estava pensando em mim. Então agora eu estou satisfeito, eu te vesti, te dei comida, arrumei sua casa, pronto, você tem um dinheirinho. Mas agora chegou a hora de fazer a tzedakah. Porque tzedakah significa doar para Deus. E se você não está doando para Deus, se você tem outras intenções, outros propósitos para que eu me sinta bem, isso não é uma tzedakah perfeita da melhor forma possível. Então, no momento que a pessoa ela tem dificuldades e ela recebe ajuda dos outros, e mesmo assim ele vai e ajuda o próximo, então ele está dando literalmente a sua vida. Quando a pessoa ela é rica, ela recebeu uma fortuna, recebeu uma herança, ela tem um salário muito alto, então para ele não dói. Mesmo que ele doar muito dinheiro, não vai doer porque ele não vai morrer de fome. Não deu um pedaço da vida dele. Mas quando a pessoa ela está na pobreza, ou ela tem lá o seu salário mínimo que ela recebe, como alguém me escreveu, ele é motorista de Uber, e para ele é difícil, porque ele tem muitas dívidas, e mesmo assim ele vai lá e faz a sua doação, nesse momento ele está dando do seu esforço, ele está dando a sua vida, do seu dinheiro particular. E isso é um verdadeiro sacrifício, e isso é a verdadeira tzedakah, que ele está doando para Deus. E não porque eu vou ficar famoso, que meu nome vai estar na parede, o grande benfeitor. Bonito, mas essa não é a tzedakah máxima. Então, dessa forma, a pessoa ela consegue atingir e retirar a camada grossa e retirar a camada fina do seu coração.
Ele consegue, na verdade, tirar, porque ele está entregando a sua alma, entregando do seu dinheiro, entregando daquilo que ele tem para ajudar o próximo, para fazer a vontade de Deus. Então, e mais importante é fazer isso com alegria. Besimchá betuv levav, com alegria, com bom coração. Mas não com, ai, que peso, ai, imagina, que sacrifício. A pessoa, quando ela é resgatada, ela tem que fazer isso aqui com alegria. Ela tem que fazer isso com alegria. E dessa forma a pessoa está salvando e resgatando a sua alma do inferno, do purgatório, do castigo, do pecado, das coisas ruins. Porque neste momento ele está saindo do exílio, ele está saindo do aperto máximo. E essa que é a grandeza da tzedakah. Ou seja, a tzedakah não é somente uma expiação para minha alma, mas a tzedakah é uma redenção da essência, da parte mais profunda e íntima da minha alma. A tzedakah, ela revela a essência máxima do meu coração. Ela retira totalmente as roupagens que estão encobrindo a minha alma, e essa que é a maior salvação e revelação da minha alma. Por isso que o versículo diz, que os prisioneiros vão ser salvos com tzedakah. Então, cada tzedakah, que seja uma moeda, que seja insignificante para mim, no momento que eu dei essa tzedakah, é algo valioso. Porque naquele momento, eu abri mão desse dinheiro meu para algo maior. Algo além do meu orgulho, do meu ego, da minha particularidade. Eu estou dando não porque eu quero, não porque eu gosto, mas porque eu preciso dar. Eu não posso ficar sem isso. E principalmente, como falamos antes, quando isso dói, então você está quebrando todas as barreiras e todos os limites e você está saindo realmente do seu aperto, do seu exílio particular. E por isso que o versículo diz que tzedek lefanav yehalech. Lefanav significa perante ele, mas significa também pnimiut. A tzedakah, ela te leva para o íntimo, para uma conexão íntima e profunda do íntimo da sua alma com o íntimo de Deus, com a parte mais essencial e mais elevada de Deus. E é isso que acaba trazendo Shalom Baolam, no momento que a pessoa faz tzedakah, Padá Beshalom Nafshi, como fala o Teilim 55, que a minha alma ela foi resgatada em paz, que isso representa a tzedakah, que ela faz, na hora que eu ajudo as pessoas, eu faço as pazes entre as pessoas, eu faço as pazes entre eu e o outro que eu estou ajudando ele, e a maior paz que faz é entre o corpo e a alma, entre o espírito e a matéria, entre o povo e Deus. Nascer Shalom Baolam. Isso vai trazer paz no mundo. E principalmente a tzedakah que é dada para Israel, para ajudar nossos irmãos em Israel, principalmente agora, nessa época, que eles estão precisando de muita, muita ajuda. A terra santa, a terra prometida, a terra onde que os olhos de Deus estão lá do começo do ano até o final do ano. Então, quando a pessoa ela ajuda os pobres de Israel, a tzedakah lá é muito, muito mais válida. Então, com isso, nós entendemos o valor, mais uma aula, mais uma lição sobre a importância da tzedakah, a importância da doação, para que possamos realmente ajudar e ajudar cada vez mais os nossos irmãos. Então, isso precisa saber aonde está doando, para quem você está doando, e que possamos realmente fazer isso cada vez mais e mais doações e mais tzedakah. E como pediram aqui na mensagem, eu passo novamente o Pix da nossa aula, para quem quiser realmente nos ajudar, para que possamos continuar com muita força, com muita energia. O Pix é muito fácil, rabinoelipix@gmail.com, rabinoeli
pix@gmail.com, que possamos cada vez mais ajudar o estudo da Torá, ajudar os nossos irmãos em Israel, aqui em qualquer lugar que nós estamos fazendo mitzvot, e que possamos realmente continuar fazendo cada vez mais. Se alguém quiser fazer uma ajuda para Israel, você pode colocar no Google Kolel Chabad. Kolel seria C-O-L-E-L, Chabad, C-H-A-B-A-D. Kolel Chabad. Entra lá no site, você consegue fazer doação, que ali eles ajudam muitos pobres e viúvas e estudos de Torá lá em Israel, principalmente na Terra Santa, na cidade de Jerusalém. Então, essa é mais uma opção para fazer ajuda para os nossos irmãos em Israel e que possamos realmente trazer a grande redenção. Quanto mais doarmos, quanto mais tzedakah fizermos, Veshaveh betzedakah, nós seremos redimidos, os sequestrados serão redimidos e todos os nossos irmãos, todo mundo, o mundo todo será redimido com a vinda do Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.